Oi, gente, tudo bem? Sou o professor Arthur, professor de História, e eu estou aqui para fazer junto com vocês uma revisão sobre o nosso conteúdo da Parcial 2, a VP2, tema o Iluminismo. Então, iniciando aqui já dentro desse conteúdo, a gente pode ver o que foi cobrado dentro dessa nossa VP2, tá? Vamos acompanhar aqui. A filosofia das luzes teria destruído as bases, certo? Isso aqui é muito importante para essa questão que nós tivemos na prova parcial, tá? Sobre as quais a monarquia se mantivera durante séculos. Então, quais foram essas bases em que a monarquia se manteve durante séculos, né? Então, nós estamos passando aqui da Era Moderna desde o século XV e já estamos dentro do século XVIII. Quais foram essas bases? Essas bases a que eles se referem nesse texto é o Antigo Regime, o período em que os reis estão no poder soberanos, né? Alguns regimes vão ser até chamados de absolutistas pelo fato de que o rei está controlando as bases. Dentro das nossas aulas eu explico muito um pouco desse exemplo do que são essas bases, né? Então, o rei controla o exército, controla a economia e ele é a justiça, né? Temos até desses reis absolutistas, Luís XIV da França, que dizia que o Estado sou eu, né? Ele é intitulado Rei Sol. Então, a Revolução e o Iluminismo republicano formariam, assim, uma tríade inseparável para a compreensão dos acontecimentos que abalaram a França no final do século XVIII. Né? Então, interpretar o que o autor quer dizer com destruir das bases às quais a monarquia se mantivera durante séculos aí no poder. Pois muito bem. Nessa parte, a gente precisa refletir que destruir essas bases é o quê? Dentro dessas ideias iluministas, houve uma série de manifestações da própria população e desses filósofos iluministas que contribuíram para que esse poder dos reis pudessem acabar, pudessem ser destituídos, né? E pouco a pouco a gente vai ver que isso vai acontecer através até de revoluções, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, e aí vai tirar todo esse poder que está concentrado nas mãos dos reis. Então se trata simplesmente disso, de nós podermos compreender que destruir as bases às quais a monarquia se mantivera no poder é que as ideias iluministas contribuíram para que pouco a pouco as monarquias fossem perdendo força e deixando de existir nesse sentido, tá bom? Na segunda questão, a gente precisa refletir sobre Thomas Hobbes e John Locke, né, importantes teóricos contratualistas, né, que discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Descrever, então, a diferença de pensamento entre os dois autores. Tá? Então, pessoal, aqui, continuando nosso comentário sobre a nossa parcial, a gente vai falar agora sobre a diferença entre Thomas Hobbes e John Locke, certo? A diferença entre eles, né, no pensamento iluminista dos dois. Vamos lá, começar por Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele acredita que o Estado, né, o povo tem que ser governado por um Estado forte, ou seja, tem que ter a presença ali de um monarca, de uma pessoa que esteja à frente comandando as ações. Ele escreveu um livro chamado Leviatã. Então esse Leviatã seria um monstro mitológico, o qual ele governa a Terra com um braço forte, certo? E aí o John Locke, ele também é um filósofo contratualista, né, que fala que o povo tem que ser regido, né, por leis, né, tem que ter, portanto, uma regra geral entre o povo e o seu soberano. Mas só que o John Locke, ele vai querer falar nas suas ideias que esse povo que está sendo governado precisa ser respeitado os direitos naturais, por exemplo, a vida, a propriedade, a liberdade. Então, isso faz com que esses dois teóricos iluministas se diferenciem dos outros, pelo fato de que eles estão defendendo a mesma coisa, né? Os teóricos contratualistas têm que ter um regimento para ambas as sociedades, no pensamento de cada um deles, porém a forma de governo seria um pouco mais diferente entre eles. Então, gente, indo aqui para a terceira questão aqui dessa nossa revisão, a gente, resumidamente aqui, a questão pede para que a gente identifique os 3 poderes de Montesquieu, certo? Mas esse outro filósofo iluminista que nós estudamos nas nossas aulas, tá? Então, assim, os 3 poderes de Montesquieu é exatamente os 3 poderes que nós temos hoje na nossa sociedade.
poder executivo, legislativo e judiciário. Executivo representado pelos governantes, presidente, governador, prefeito. Legislativo são os vereadores, deputado estadual, federal, senadores. E judiciário, as pessoas do direito, como desembargadores, promotores, Supremo Tribunal Federal. Belezinha? Então são esses os 3 poderes de Montesquieu. Para finalizar essa nossa sequência, a 4ª questão ela pede para que a gente identifique, né, qual seria uma sociedade ideal, segundo o mesmo filósofo da questão anterior, Montesquieu. Então ele queria uma sociedade governada por leis. Por isso que ele sugeriu a ideia dos 3 poderes. Tá bom? 5ª questão pede para que a gente possa citar, exemplificar o que para o iluminismo seria a luz e o que seriam as trevas. Então, o seguinte, a luz para o iluminismo, a palavra iluminismo já nos deixa uma dica forte, né? É o próprio iluminismo, e as trevas é o antigo regime